Olá pessoal, bem-vindo ao canal Libertário, meu nome é Igor Janotti e se você não viu o vídeo da semana passada, esse vídeo aqui é uma continuação, eu vou continuar respondendo um amigo meu que fez um comentário em um dos meus vídeos e eu podia até fazer um Libertário Responde, né, respondendo as perguntas das pessoas e tal, tipo, Libertário Responde! Libertário. Então, se você ainda não viu o vídeo da semana passada, esse vídeo aqui é uma continuação dele. Eu vou deixar o link aqui do vídeo da semana passada no izinho, é só clicar. Se você ainda não viu, vai lá, assiste e depois continua vendo esse aqui. Eu estou respondendo um comentário de um amigo meu que fez em um dos vídeos meus. Então, vamos lá. Vou continuar lendo aqui o que ele falou. Vamos lá. Existem casos em que a pessoa ou a empresa, de forma natural, se destaca e merece ter uma fatia muito maior desse bolo. Né, que ele deu um exemplo lá de divisão e tal, de recursos. No caso, ele deu exemplo aqui de pessoas que merecem uma fatia melhor, tipo Schumacher, Zidane, Jordan, né, o jogador de basquete, Jobs, Gates, Ford, etc. Não é sobre eles a discussão. Ou seja, a discussão não é sobre aqueles que se destacam no mercado de uma forma natural, que merece uma fatia maior do bolo. A discussão, que ele continua aqui, é sobre aqueles que utilizam a sua maior capacidade para sobrepor aos demais. Cara, teve uma contradição, porque os citados anteriormente, né, Schumacher, Zidane, etc., eles usam a sua maior capacidade para sobrepor às demais pessoas, eles se destacam no mercado, né? Então eles utilizam sim sua capacidade para sobrepor aos demais, eles têm habilidades únicas, habilidades que se destacam, né, que fazem com que eles sejam mais escassos e conseguem ganhar mais que os demais, né? Eles conseguem se sobrepor aos demais. Mas depois, logo depois da vírgula, ele diz: impedindo as livres ações comerciais. É sobre buscar equilibrar melhor. Essa questão de equilibrar melhor, assim, é muito subjetivo. O que seria equilibrar melhor? Luiz, depois que você assistir esse vídeo aqui, comenta lá embaixo o que seria equilibrar melhor. Mas, respondendo ao que impede as livres ações comerciais, a gente pode falar que é o Estado. Somente através do Estado ou de outra gangue criminosa que você pode impedir as livres ações comerciais. Você dizer que grandes empresas impedem as livres ações comerciais é uma falácia, porque, primeiro, como que você pode delimitar qual empresa que é grande, qual que é a linha que divide empresa grande e empresa pequena? Não tem uma linha ali. Você teria que ter uma arbitrariedade que impusesse, né, de forma arbitrária qual empresa que merecia ou não ter ações livres comerciais. Se uma empresa cresceu e é grande, se destaca e consegue se sobrepor por causa dos seus recursos, por causa da sua riqueza, por causa das suas melhores condições, né, de uma forma natural, que é a palavra que você utiliza, natural, então ela não está fazendo nada de errado. O pior é quando as empresas elas compram o Estado para criar leis, para burocratizar o sistema e regulamentar tudo para facilitar as ações das empresas grandes, como por exemplo o salário mínimo, né? Como por exemplo assinar carteira, o CLT.
As empresas grandes só se beneficiam com isso, né? E as pequenas empresas, as microempresas, elas sofrem muito mais com essas regulamentações, com essas leis, etc. e tal. Então você pode dizer que sim, as empresas que compram o Estado, né, financiam o Estado para que eles atravanquem o mercado lá embaixo, né, aí sim eu posso concordar que eles utilizam de uma capacidade de influência criminosa até, né, utilizando o Estado como ferramenta para tolir quem está lá embaixo, né, criando regulamentações de funcionamento, criando CLT, e burocratizando todo o sistema, fazendo com que as empresas que pagam menos impostos pagam menos porque eles conseguem contratar um punhado de advogados e contadores para fazer uma contabilidade melhor, para ser menos tributado. E as empresas pequenas só se ferram com isso. Então, se você fala, de novo, repetindo, se você fala que as empresas que não agem de maneira natural são as que se beneficiam, tá difícil hoje, hein? As que se beneficiam com essas leis estatais, né? Essas regrinhas, leis nada, né? Essas regrinhas ridículas, né? Essas que se beneficiam com isso, tudo bem. Que eles usam de capacidade de influência de uma gangue. Tá. Mas tirando isso, se a empresa cresce, ela é rica e consegue dominar, vamos supor que a Google não tem influência estatal, não sei, mas vamos supor uma empresa que é quase um monopólio, vamos dizer assim, monopólio, né? Porque monopólio é o que é cedido pelo Estado. A empresa privada não tem como ser monopólio, né? Mas uma empresa que se destaca, que é grandiosa, que é quase única no mercado, ela é natural, ela cresceu de forma natural. Se ela não teve o Estado para conseguir atravancar os de baixo, ela cresceu de forma natural e ela se impôs com menores preços, melhores condições para os clientes, produtos melhores. Não há nada de errado nisso, né? E ela se enriquecer mais, também não há nada de errado nisso. E você não pode arbitrar de novo. E você não pode criar uma régua arbitrária que diz quem que merece ou quem que não merece, quem que é grande, quem que não é grande, quem que é capaz, quem que não é capaz. Se está no livre mercado, se é natural, beleza. Se envolve o Estado, eu posso concordar com você sobre essa questão. Continuando aqui, então vamos lá. É evidente que para os Estados Unidos, estou falando do país, poderem viver aquela vida de gastos, outros países vivem na miséria. Isso é uma mentira. Não acredite nessa conversinha de socialista. A economia não é um jogo de soma zero. As riquezas, elas são produzidas. Não existe riqueza numa quantidade absoluta. A cada tempo que passa, a cada minuto que se passa, mais riquezas estão sendo produzidas. Existem mais pessoas que estão ficando mais ricas e não necessariamente às custas das outras ficarem mais pobres. Isso é uma falácia econômica. Economia não é um jogo de soma zero. Mas vamos continuar aqui. Porque existe uma quantidade de recursos que não é dividida. Né? Eu já falei que isso é uma mentira. Economia não é um jogo de soma zero. E os Estados Unidos lutam avidamente para que esses outros países, né, para que esses países continuem miseráveis. Tá. Eu vou considerar aqui que você está falando do Estado dos Estados Unidos, né? O governo. Eu posso até acreditar que o governo quer expoliar outros países.
bem como ele faz com o povo que está dentro do país. Mas tudo bem. E que não exista uma melhor divisão. Né, a gente tem que considerar também que todo lugar, todas as coisas, todas as riquezas, todas elas envolvem um custo de logística, né? Um custo de produção local. Então, assim, não é tipo tirar de um país para o outro ficar mais rico. Isso não funciona bem assim, não. E no final ele fala... Era o caso da citada Cuba, que hoje é pobre, mas na época que era colônia, era miserável. Essa é uma outra mentira. Que Cuba era pobre, mas antes era miserável. Essa é uma outra falácia. Essa é uma historinha do seu professor socialista de história falou para você e não te explicou certinho. Os professores de história, eles falavam: Cuba era muito pobre, era miserável e hoje é muito melhor. Viva la revolução e tal. Mas esse é um assunto, uma mentira tão grande que eu vou deixar para falar em um próximo vídeo. Obrigado por ver até aqui, um grande abraço e falou! Viva la revolução! Ai, ai.